No cenário filosófico do século XIX, poucas declarações causaram tanto impacto quanto a proclamação de Friedrich Nietzsche: Deus está morto. Esta frase, aparentemente simples, carrega consigo um peso existencial e filosófico que continua a reverberar na sociedade contemporânea. Para compreender verdadeiramente o significado por trás dessas palavras, é necessário mergulhar profundamente no pensamento de Nietzsche e no contexto histórico em que foram proferidas. Friedrich Wilhelm Nietzsche, nascido em 1844 na Prússia, foi um filósofo, filólogo e crítico cultural cuja obra exerceu uma influência profunda no pensamento ocidental. Sua declaração sobre a morte de Deus aparece pela primeira vez em sua obra, A Gaia Ciência, publicada em 1882, e é posteriormente elaborada em outros escritos, notadamente em Assim Falou Zaratustra. Ao proclamar a morte de Deus, Nietzsche não estava se referindo a um evento literal ou à negação da existência de uma divindade no sentido teológico tradicional. Sua afirmação era muito mais abrangente e perturbadora. O filósofo estava anunciando o fim de uma era, o colapso dos valores morais e metafísicos que haviam sustentado a civilização ocidental por milênios. Para Nietzsche, a ideia de Deus havia sido o fundamento da moralidade, da verdade e do propósito na cultura ocidental. Com o avanço do pensamento científico e racional, essa base estava sendo erodida. A morte de Deus significava que a humanidade estava entrando em uma nova fase, onde os antigos sistemas de crenças e valores não mais forneciam respostas satisfatórias às questões fundamentais da existência. Esta declaração não era uma celebração para Nietzsche, mas um diagnóstico sombrio. Ele reconhecia que, com a perda desse alicerce metafísico, a humanidade enfrentaria um vazio existencial profundo. Sem Deus como fonte última de significado e moralidade, o ser humano se veria confrontado com a tarefa assustadora de criar seu próprio sentido e valores em um universo aparentemente indiferente. O aspecto verdadeiramente aterrorizante da proclamação de Nietzsche reside nas implicações que ela traz. Sem um fundamento divino para a moral, como a sociedade poderia justificar seus códigos éticos? Sem a promessa de uma vida após a morte ou um plano cósmico, como os indivíduos poderiam encontrar consolo diante do sofrimento e da finitude da existência? Nietzsche anteviu que esta realização levaria a uma crise de niilismo, um estado de desespero e falta de sentido. No entanto, ele não via isso como o fim da história, mas como uma oportunidade para uma reavaliação radical de todos os valores. O filósofo propôs que, diante deste abismo, a humanidade tinha a chance de se reinventar, de criar novos valores baseados na afirmação da vida e na superação de si mesma. Esta visão se manifesta em seu conceito do Übermensch, ou super-homem, um ideal de indivíduo capaz de transcender as limitações morais tradicionais e criar seus próprios valores. O Übermensch seria aquele que, reconhecendo a ausência de um significado inerente ao universo, teria a coragem de afirmar a vida em todas as suas facetas, incluindo o sofrimento e a tragédia. A ideia da morte de Deus de Nietzsche não se limita ao âmbito religioso, mas se estende a todas as estruturas de autoridade e sistemas de crença que haviam dado forma à civilização ocidental. Isso inclui não apenas a religião, mas também as noções tradicionais de moralidade, verdade e propósito. O filósofo argumentava que essas estruturas, uma vez consideradas absolutas e imutáveis, eram na verdade construções humanas, sujeitas à mudança e à reinterpretação. Esta perspectiva radical abriu caminho para muitas correntes filosóficas do século XX, incluindo o existencialismo e o pós-modernismo. Pensadores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus exploraram as implicações de um universo sem significado intrínseco, enquanto filósofos pós-modernos questionaram a própria noção de verdade absoluta. O impacto da declaração de Nietzsche se estende muito além da filosofia acadêmica. Ela ressoa na arte, na literatura e na cultura popular, onde temas de alienação, busca de sentido e criação de valores pessoais são recorrentes.
A ideia de que cada indivíduo é responsável por criar seu próprio significado em um universo indiferente tornou-se um tema central na narrativa moderna. No entanto, é importante notar que a visão de Nietzsche não era de desespero total. Embora reconhecesse o terror inicial da realização da morte de Deus, ele via nela uma oportunidade para a libertação e o crescimento humano. A ausência de um significado predeterminado abria a possibilidade para a criação de novos valores, mais autênticos e alinhados com a natureza humana. Esta perspectiva coloca uma responsabilidade enorme sobre o indivíduo. Sem as diretrizes de uma moral divina ou universal, cada pessoa deve enfrentar o desafio de criar seu próprio sistema de valores e encontrar seu próprio propósito. Esta é uma tarefa assustadora, mas também potencialmente libertadora. A relevância do pensamento de Nietzsche persiste na sociedade contemporânea, onde as instituições tradicionais e os sistemas de crenças continuam a ser questionados e desafiados. Em um mundo cada vez mais secular e globalizado, muitos indivíduos se veem confrontados com as mesmas questões que Nietzsche levantou há mais de um século. A declaração "Deus está morto" continua a provocar debates e reflexões profundas. Ela nos lembra que os sistemas de crenças e valores que tomamos como garantidos são, na verdade, construções humanas sujeitas à mudança. Ao mesmo tempo, ela nos desafia a enfrentar a possibilidade de um universo sem um propósito predeterminado e a assumir a responsabilidade de criar significado em nossas próprias vidas. Em última análise, o significado aterrorizante da morte de Deus de Nietzsche não é um chamado ao desespero, mas um convite à autorreflexão e à criação. É um desafio para a humanidade reavaliar seus valores fundamentais e buscar uma existência mais autêntica e afirmativa, mesmo diante da incerteza e da finitude. À medida que a sociedade continua a evoluir e a enfrentar novos desafios éticos e existenciais, o pensamento de Nietzsche permanece uma fonte valiosa de insight e provocação. Sua visão de um mundo pós-Deus continua a inspirar e desafiar, lembrando-nos da responsabilidade e da liberdade que vem com a criação de nosso próprio significado em um universo vasto e misterioso.